Fala, galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Com falhas individuais e desorganização, o Brasil sofre e só empata com o Marrocos em 1-1. Vamos acompanhar aí e ver o que os comentaristas acharam deste jogo. Mudança que o povo quer, então vai ter mudança, e é agora. Sai Vini Júnior, entra Everton Guimarães. E Everton! Ai, Everton! Ai, não sei, tive uma dorzinha de cabeça aí no final de semana. Ainda tá incomodando, viu? Boa tarde, buenas muchachos. Buenas, muchachos. Aqui nós estamos passando por umas reformas aqui, então de vez em quando a gente vai estar num ambiente diferente, porém com a mesma raiva de sempre. O mesmo rancor de sempre. Eu não suporto ver jogador preguiçoso dentro de campo. Jogador que não corre, jogador que trota para recompor. Eu não suporto ver jogador preguiçoso. E o pior, Casemiro, usa caneta e emagrece, você não está conseguindo correr. Caneta azul? Ai, tem muitos adeptos por aí, né? Ah, meu Deus. Bom, antes da gente mostrar mais alguém que está no debate, olha só, Brasil, além de não ganharmos do Marrocos, você deu essa satisfação para o nosso caramelo de acertar o placar! O palpite, se liga! Por quê? Agora palpite. Alisson, você será o primeiro a palpitar para você mesmo, né? Brasil, seleção contra Marrocos. Não vai levar gol, né, velho? Não vou levar gol. 3-0 Brasil. Uau! 3-1 Brasil. 2-0 Brasil, sem gol contra o Alisson. 2-1 para nós, Renata. Vou com o Everton, Rê. 2-1 Brasil. Vai tomar gol, Alisson? Não. Não? Não vou. Tá, então os gols do Brasil no segundo tempo. 2-0 Brasil. 1-0 Brasil. Eu tô muito confiante também na seleção brasileira. 1-0 igual o Cicinho. Eu acho que não vai ser uma estreia tão fácil, então 2-1 pro Brasil. Ulisses. Olha, pra mim, 3-0 pra seleção brasileira. Ele toca na saída do Valencia, mete no fundo da rede para abrir o placar para Marrocos. E pra você, Capelão? Aqui está um brasileiro e vou torcer pro Brasil, mas... 1-1. Vira casaco. 1-1. Inteligente, eu usar mesmo. Eu conheço o meu eleitorado. Eu tenho certeza que no fundo, o placar que ele gostaria de falar era Marrocos vencendo. Mas daí como ele tá lá, tá no meio do povo, tá fazendo um sucesso danado, muito popular, ele resolveu apostar nesse 1-1. E não é que se deu bem. Capela! Good afternoon, my boy. Ai, olha lá. Olha lá, você tem que aguentar isso? Ai, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu odeio ter que falar isso, eu detesto ter que falar isso, mas eu avisei. Assim como eu venho avisando, assim como eu falei lá atrás. Agora todo mundo vai querer entrar no meu barco. Não tem problema, deixa a porta aberta pra vocês entrarem. Todo mundo agora vai querer surfar comigo. Quando eu falei lá atrás, que o Ancelotti tava perdidinho no pagode, você que sabe de bola, CBF contrata o Capela. Eu trouxe aqui o caminho da roça e vocês não vieram comigo. E agora vocês estão tão perdidos quanto o Ancelotti. Eu sou o caramelo, mas vocês que caíram no caminhão da mudança. E eu estou aqui para rebatizar Carlo Ancelotti. Eu não chamo mais o Ancelotti de Ancelotti. A partir de agora, neste programa, Carlo Ancelotti, porque ele segue perdido no comando da nossa seleção brasileira. Vai, Brasil, seremos hexa! Tá, então é o seguinte, eu quero ver você ter coragem de falar que o Brasil vai empatar com o Haiti. 1-1 com o Haiti, pode ser o seu placar? Olha, mas aí, você lembra aquela história da miragem que eu falo do Corinthians? Que na Libertadores... Não fala do Corinthians, velho! Daqui a pouco chega, daqui a pouco vai voltar pra realidade. O que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai até ganhar do Haiti, que é bem cozidinho. Talvez até vence a Escócia. Aí a bancada da pachecada, ó... Vai colocar gazélio no peitão, vai sair aqui pelas ruas. Aí na hora do mata-mata, quando a gente cair, eu vou avisar de novo. Eu avisei e vocês vão entrar no meu bote e vamos passear livremente pelo mar aberto. Não, o bote com o Capelani junto já afundou, né? Não tem, não pode, não aguenta. Marco Aurélio Cunha, na sequência, vamos ouvir a sua opinião sobre o Capelanes, inclusive, sobre o que ele disse agora. Mas antes, Carlo Ancelotti por aqui. O partido, soprattutto a primeira parte, foi difícil, porque eu acho que a equipe estava um pouco ansiosa na primeira parte, demais perda de bola, pouco equilíbrio no campo. Segunda parte muito melhor.
Ha sido un partido difícil, el equipo va a mejorar en los próximos juegos. Tenemos que hacer la evaluación de lo que pasó en la primera parte, el equipo no jugó bien, algunos problemas de equilibrio de equipo, falta de más bola perdida y de ahí tenemos que mejorar este aspecto. La segunda parte fue mejor, no tenemos que perder la confianza porque en el primer juego de la Copa del Mundo todo puede pasar, no podemos pensar que el equipo está perfecto en el primer juego. No, tomamos ese resultado que no es malo y vamos a luchar a pelear el próximo juego. La Copa del Mundo non si gana il primo gioco. Io non sto qui per parlare individualmente del giocatore. Io hablo del equipo. El equipo en la primera parte no jugó bien, en la segunda parte mejor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. Marco Aurélio, ele disse, o mister, Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo. É por aí? É uma ideia, mas não é por aí, porque você tem que analisar o que o Brasil fez. Eu nunca vi tanto erro de passe, de saída de bola, de dúvida para quem ia tocar a bola ali na saída. Assim, erros absurdos, técnicos e táticos. Então precisa se reacertar esse meio-campo, foi muito lento. Fiquei decepcionado com a falta de recomposição do time. O ataque sempre é bom, o Brasil tem ótimos jogadores no ataque, mas a gente está capenga de laterais e meio-campo. Se a gente não acertar isso, a volta é rápida. Mas nós precisamos ter um reforço aí de marcação, melhorar um pouco a composição, ter laterais mais rápidos. Gostei muito do Fabinho, achei que entrou muito bem no jogo. E, claro, a gente espera Endrick, a gente espera outras soluções para o Ancelotti, porque não está bom, não. Mudança para ontem, Cicinho, é isso? Mudança para ontem. Eu já pensaria nessa questão do sistema defensivo, eu bato naquela tecla. Se você tem um Igor Thiago jogando de titular, um cara alto que é acostumado a bola de cabeça, você precisa de um lateral de ofício, então o Danilo seria a melhor opção para ter entrado nesse jogo. Mas para o segundo jogo agora, o Rafinha, ele deixou os 90 minutos, ele tentou recuperar o Rafinha. Então o Rafinha não deu, não custa nada deixar ele no banco nesse jogo contra o Haiti, e eu testaria também o Bremen no lugar do Marquinhos. Montaria outra dupla de zaga ali, até para fazer Ou um do teste. Gabriel Magalhães? Não, no lugar do Marquinhos. Deixaria o Gabriel Magalhães e o Bremen... Marquinhos é o capitão do time. E daí? Ele não vai sair. O Casemiro era capitão também, não foi capitão e saiu no primeiro tempo. Aí era 10,94, não tava bem, saiu também, né? Agora, um cara que eu acho que ele não vai mexer é o Bruno Guimarães. Esse, porque a gente tá falando muito do Danilo Santos, que seria uma possibilidade, principalmente no lugar do Bruno Guimarães. Isso não vai acontecer. O Paquetá, o que vocês acharam do Paquetá, honestamente? Não gostei, Renato. Não gostei realmente, não jogou bem. Eu já colocaria um meio totalmente diferente. Eu colocaria o Bruno Guimarães e o Danilo junto. Colocaria o Ryan na ponta. E colocaria o Endrick no ataque, colocar a juventude, colocar a molecada para correr. Sabe, aquele ímpeto, sabe? Trazer a seleção brasileira novamente, sabe, com aquela vontade. O cara que mais surpreendeu, o Boadi, né, que foi o número 6 do Marrocos, tem 18 anos. Então, olha 18 isso. anos e jogou como um gigante, no estilo de cabeleira lá, cucuredia. E aí a gente vê que não é a questão de idade, é a questão de querer. Aqui a gente tem o Juvena, comenta como todo mundo, parece que já tá há 30 anos. E é isso, na vida é como você encara o seu desafio. Que moral, hein? Pode colocar no currículo essa daqui? Depois a gente conversa. E o cara tem que estar preparado para as oportunidades. E eu acredito que esses jogadores estão preparados. É isso. Foram convocados, né, Edu? Então, é isso. Dá oportunidade. Vamos ver como é que é. Vai ter gente que vai discordar, vai dar porrada agora e tá tudo bem. Não acho que é pra tanto. Vem da Você vai ser mais conservador? Vou, e não é passando pano, até porque tem muitas críticas pra fazer em relação ao desempenho. O início do jogo é uma vergonha do Brasil. Primeiro tempo. Passe, nervoso, primeiro tempo nervoso. O Ancelotti vai ter que ser corajoso agora e coerente de fazer mudanças. O Rafinha, craque no Barcelona. Na seleção não tá bem, é banco. Tem Ryan, como o Edu trouxe. E por que não foi substituído? Eu sei que fica aquela coisa, pode decidir a qualquer momento, mas não é só isso. Mas em que momento decidiu? Se não tá bem, Copa são 8 jogos, tiro curto é banco. Vai pro banco, descansa um pouco ali. Põe quem tá, Luiz Henrique, Ryan, Endrick também, que fez essa função, muitas vezes, de jogar um pouco mais aberto. Mexe no time. Casemiro, não tá bem também, banco. Fabinho entrou voando, por exemplo. O Ibanez não foi bem, teste do Danilo. Aí é um problema que a gente tem na lateral. Só que eu vendo a repercussão, muita gente, nossa, meu Deus do céu. Cara, o jogo mais difícil dessa primeira fase, das seleções que nós colocamos ali como possíveis candidatas, favoritas, foi do Brasil. Marrocos, eu vejo como uma soberba, entre aspas, nossa, assim de, nossa, meu Deus, o Brasil tinha que ter goleado, o Marrocos tinha que ter ganhado. Não é assim. Uma estreia, a Argentina em 2022, o Ronaldo traz muito aqui, perdeu o primeiro jogo,
perdeu o primeiro jogo, aí promoveu algumas mudanças também ali, Mas principalmente na ninguém postura. ia tocar no Messi, né? Ninguém ia tirar o Messi do time. Eles tinham um craque pra mudar tudo isso. Claro, de jeito nenhum. E o Vini tem que ser o craque agora. Exatamente, mas não eu dá não pra vejo... esperar só pelo Neymar. Eu só não vejo esse clima de terra arrasada. Tem que mudar, tem que melhorar a postura, melhorar desempenho, mas esse clima como se, nossa, empatou com o Marrocos, agora já era, eu não vejo assim. Eu prefiro ter um pouco mais de calma. Agora, Everton Guimarães, o Ancelotti postou lá uma mensagem otimista, não é que é só o começo, mas realmente, assim, a seleção mais difícil, eu concordo com o Sgarbi. Marrocos já enfrentamos. Agora tem que jogar tudo, a vida, para mostrar espetáculo, para conquistar titularidade, para também lembrar as pessoas que o Brasil tá na Copa. Ah, Haiti, Escócia, tem que ganhar e ganhar bem. Renato, semana passada a gente estava discutindo sobre as possibilidades da seleção e num trecho aqui de uma participação minha eu disse que se o time todo não marcar e não se dedicar muito, numa Copa extremamente física, ninguém tem espaço para jogar, ninguém tem espaço para jogar. A média de idade da seleção de Marrocos era bem mais baixa que a gente. Eles tinham mais ritmo, eles são mais organizados. O Ancelotti só tem 13 jogos no comando da seleção. Tudo isso influencia. Mas dizer para mim que a seleção, é ansiedade da estreia, etc. Então, isso não me pega. O que me pega é a falta de disposição para marcar, é a falta de disposição para correr. É achar que com a bola nos pés a gente vai ganhar de qualquer um e não vai. E não vai. Então, o grande problema nosso, primeiro, organização por pouco tempo de trabalho. Mas você ter um meio campo... Bom, primeiro o Ancelotti mudar radicalmente a escalação, quer dizer, mudar radicalmente não estava nem acreditando naquela que vazou, sabe? Mas eu, por exemplo, disse que, não, o Ibanez tem que ir para a lateral. Eu posso errar, ele que está vendo o treino, não. Ele prende do lado do Hakimi, principalmente do lado do Hakimi e do Brahim Dias, ele prende o Douglas Santos. Mas ele solta um jogador que tem característica de marcação, que é o Ibanez pela direita, não fez nenhuma coisa nem outra. E quando o Ibanez subia, quem que cobria ele ali? Ninguém, porque o Casemiro, o Emerson, quando era volante da seleção, tem quase a mesma altura do Casemiro. Tinha 10 quilos a menos, num período em que o futebol era menos exigente fisicamente. Agora, com o futebol exigente como é, do aspecto físico, o Casemiro com 1,84, 85 quilos, ou 1,85, tem 84 quilos, estão de brincadeira. Mas está falando que ele está pesado, ele está trotando. O Paquetá trotando, o Bruno Guimarães não sabia o que fazia nesse meio campo sem o Paquetá ajudando e sem o Casemiro. A gente já tem os problemas nas laterais. Então, o Ancelotti tem que mudar radicalmente, mas não sei se vai. Eu acho que o Matheus Cunha entra, eu acho que o Danilo entra, mas eu acho que ele mantém a base de meio campo dele. Infelizmente, eu acho que vai acontecer. O Danilo tem que entrar nesse meio campo, na do Paquetá, ele faz por dentro, o Rafinha por fora. E se o Rafinha também não render, tchau e benção também. Minha paciência esgotou. Agora, ele surpreendeu na escalação. Vamos pensar antes do jogo. Na hora em que a escalação foi divulgada, já foi uma surpresa, porque não se colocava o Igor Thiago como titular, o Ibanez não era a aposta mais certeira para começar jogando. O Paquetá, sim, a gente já imaginava. Mas se ele tirar o Paquetá e colocar o Matheus Cunha, algo que ele já fez no ciclo todo desde que assumiu o Brasil, não seria uma surpresa. O Endrick, eu concordo, gente, é para dar uma mudada, uma diferenciada, para pelo menos confundir um pouco mais os adversários. Chico, aí é que tá, todo mundo pedindo mudanças em todos os setores. Esse é que é o problema, esse é que é o detalhe. Sabe quem entrou no bote do Capelanes? O Ancelotti. Porque eu não concordava com algumas questões, a gente falou aqui, né? O Matheus Cunha não seria o meu titular, pelo que o Danilo vem jogando, até pelo sistema mais ofensivo. Eu também começaria já com o Endrick no primeiro jogo, mas entendia, Ancelotti. Você ter um pouquinho mais de cautela, deixar para o segundo tempo aquela movimentação com o Ryan, Endrick, Luiz Henrique, beleza. Só que quem rasgou o próprio roteiro foi o treinador da seleção brasileira. Ele colocou um time que nunca tinha jogado. Ele treinou durante a semana, mas ele simplesmente, faltando uma hora para começar o jogo, comunicou aos jogadores que ele ia fazer tudo o contrário do que ele tinha pensado. Eu podia não concordar com o esquema dele, mas ele tinha uma ideia. E ele simplesmente pegou essa ideia e jogou no lixo. E o pior de tudo, a execução foi péssima. Um time afastado, um time sem conexão. Individualmente, olha, ontem depois do jogo, no sábado, eu acendi uma vela para Nossa Senhora do Gol Achado. Porque se não é Vini Júnior, obrigado Vinícius Júnior, se não é Vini Júnior numa cartola que ele tirou um gol, não sei de onde, ele achou um gol para o Brasil. E foi um golaço. Nós teríamos perdido o jogo. E, Marrocos não criou chances tão claras e tal. Gente, o jogo foi controlado por eles. E não é sobre a dificuldade que nós pegamos realmente como um grande adversário. O fato é que nós não jogamos nada. Nós não fizemos nada para equiparar isso. Olha, a atuação do Brasil ela foi constrangedora, inclusive individualmente, com alguns jogadores que precisam sair. As boas notícias, ele estava pistola. Que nem o canarinho, o Carlo Ancelotti. Isso é bom. Isso significa que ele vai ter que mudar. E no intervalo ele já fez 2 trocas. Mas ele tinha que fazer mais. E o erro capital dele para fechar e dar minha sublinhada final, Capelanes,
o Endrick, pelo amor de Deus, Ancelotti. Pelo amor de Deus, você tem... A melhor coisa que você tem no banco de reservas é o menino Endrick. Toda vez que ele entra, alguma coisa acontece. Cai um temporal, um raio, alguma coisa acontece. Ele dá um passe, ele faz um gol, ele sofre um pênalti. E ele não entra. Ele tem 5 trocas e ele não entra. Isso vai ter que mudar urgentemente. E olha, eu sei que os caras são convocados pelos clubes e pelo que eles apresentam no lugar onde trabalham. Mas tem jogador que tem estrela na seleção, viu, Capela? O que é, doutor? Só antes de eu passar para o Capela. A gente tá falando, então esquecendo do Neymar, né? O Neymar vai estar pronto para jogar pelo menos a terceira partida. Vai estar pronto. Mas não é melhor contar com o que já é certo? Exatamente. E dentro do que está certo, escolher os melhores? Porque não tem problema nenhum em errar, gente. Foi a estreia, não perdemos o final das contas, porque parecia pelo primeiro tempo muito pior. Então agora, Capelanes, é a história. Tem que arriscar sim. Tem que fazer alguma coisa, tem que mexer, tem que oferecer. E eu acho que contra o Haiti nem é o jogo mais ideal para mexer tanto, porque na teoria temos que ganhar até com facilidade. Eu posso ajudar o Caramelo? Pode. Eu fiz o levantamento, o estudo, que é o seguinte, só 2 seleções venceram, depois que mudou esse negócio de jogos de fase de grupo aí. Que mudou, né? A Copa do Mundo deu uma nivelada ali, pá, mudou. Só 2 seleções venceram todos os jogos e foram campeões. 2. O Brasil em 70, na história, o Brasil em 70, e depois o Brasil de novo em 2022, ganhou todos os jogos. 2002. E depois quem? Em 98, a França. Só. Então, gente... Eu tô na linha do Ancelotti, calma. É o começo. Você tá no bote, então. Você, né? Você tá no bote Você tá no bote, ó. Você tá no bote com o Capela. Você é o Ancelotti e o Capela, credo. O Ancelotti tá certo em dizer que é o seguinte, é o começo, velho. Você achou que ia perder? É o começo do cara também. Vocês estão querendo ganhar já o Mundial no jogo. Não, o Mundial não se venceu o jogo. Parece que a gente foi o Corinthians venceu o Mundial jogando com a Libertadores todinha e invicto. E foi pro Mundial invicto e ganhou. E ninguém avisou pro Ancelotti que se a gente empatasse ou perdesse pro Marrocos ia ter que aguentar o Capelanes. E agora estamos aqui todos nós aguentando o nosso Caramelo, que tá bombando, hein, em Nova York. Tá na cobertura do Alisson. Tá comendo, hein? Nossa Senhora. E aí, Capela? Ô, Rê, é o seguinte, dá pra piscar só a carinha do Chico? Só uma piscadela, não sei se tem condições. Claro, dá, só uma sim, piscada e volta lógico. pra mim. A piscadinha. Aí, isso, a piscadinha. Tô com cara de derrota mesmo, tô com cara de gol contra. Pode falar. Tô com cara de derrota. Era só a piscadinha. Chico já piscou, agora vem pra mim. Agora coloca ao meu lado. De um lado, o doutor Marco Aurélio Cunha. Do outro lado, Everton Guimarães. Ixi. Porque vocês podem me chamar neste exato momento de bateria. Os Pachecos. Ou até de pilha. Porque eu quero colocar, sabe o quê? Os polos aqui. Eu até gostaria de ter ficado no meio, mas não tem problema aqui, ó. Eu tô aqui, deixa eu ver se é desse ladinho aqui, desse ladinho aqui, ó. Everton e doutor Marco Aurélio Cunha. Alô, Brasil. Atenção você, nosso internauta, você que tá no YouTube também, olha a carinha deles. Semana passada, Everton era o maior Pacheco, que é só sumido, que você é não sei o que da tese, que não sei o que não sei o que lá. Hoje já está irado. Doutor Marco Aurélio Cunha, com a sua bagagem, com o seu cabedal, com a sua experiência, era o primeiro a falar, eu não vejo, eu enxergo o futebol, então eu sei o que vai acontecer. E aí, exatamente. Então agora o Brasil tá vendo o retrato da tristeza e da infelicidade e da decepção. E é isto, e é para isto que eu sirvo no Jogo Aberto, para fazer com que você que está assistindo não fique com essa carinha igual a deles, porque esses dois iludiram o Brasil, que o Brasil é isso, que é aquilo, que seremos campeões, etc. E eu, chatamente falando, falei 200 vezes, não vamos por essa linha, vem com o Papai Capela, porque eu não quero vocês com essa carinha. Tira os dois da tela agora. Vocês estão exagerando pra caramba. A Copa acaba mês que vem. Eu quero deixar bem claro aqui uma outra coisa. Não dá tempo. João Pedro Sgarbi, vou quebrar o protocolo, eu estou exatamente aqui, ó, perto de uma farmácia e uma loja que vende pano, porque eu vou comprar para você um monte de panos, pelos panos que você está passando para Carlo Ancelotti. Ancelotti, porque ele tem que mexer no time inteiro. Tirar o Casemiro, que está com uma bagagem maior que a minha. Tem que tirar o seu Rafinha. Nossa tem que tirar esse cabelo aí também, hein? Tá dando trabalho. Acabou a Copa. Eu vou até chamar um recadinho, depois vamos pro YouTube. Quero, em uma ou duas palavras, o que foi pior pra vocês no Jogo do Brasil. Pior. Maria. Rona, você começa. 2 palavras? Coisa rápida. Cobertura, Átila. Átila não, olha. Átila. Você tá... doutor, assuma. Perdão. Pra mim, a recomposição, a saída de bola, o passe errado. Sgarbi. O ataque e a defesa. Eita. No primeiro tempo. Então são 3 pra você. No primeiro tempo. Escalação e mexida, só isso.
Cicinho. Ah, eu vou falar 3. Assisti um jogo. Gente, o nervosismo do primeiro tempo do Brasil era inexplicável. Edu, como capitão, Edu, você tem que dar uns jogadores. Não, assim, a falta de comunicação. Gente, deixa, linha, pega, sai, por que não isso? Atitude. Isso tem que ter atitude. E coragem dos jogadores da seleção brasileira, meu. Coragem. Você tá vestindo a camisa da seleção brasileira, meu. Você estava com medo? Parecia, meu. Parecia. Eu acho que existe um exagero aí. Só pra te avisar, a Copa termina daqui. Tá bom, pra avisar também Marrocos empatou em 2022, 0x0 contra a Croácia. Isso chegou na semifinal, irmão. Tá bom, Brasil em 2002, que o Ronaldo falou, 2x1 primeiro jogo contra uma seleção também mais fraca. O Ronaldo tá fazendo propaganda, ele não joga mais. Eu sei, mas o Chico, eu tô falando é calma. Não foi esse fim de fase que a gente foi goleado, pô. Se a Inglaterra na estreia perder pra Croácia, é zebra? Zebra? Não. Zebra? Não é zebra, depende da circunstância, mas não é zebra, não. Por que eu tô falando isso? Porque são seleções que estão bem. Inglaterra é favorita, mas não é zebra. Inglaterra é favorita. Mas não é zebra perder. Tu que tá piscando pé de rato, não sabe nada. Porque empatar com o Marrocos é um absurdo. Não, acho que não. Não é. O problema é que o Brasil não fez. O problema foi a apresentação do Brasil e não a do Marrocos. Mas é isso que nós estamos tentando colocar na cabeça do Juventus. Eu já entendi. Exatamente, porque nós estamos pensando, na Copa do Mundo você tem que pensar lá na frente, contra quem o Brasil, porque a primeira fase, provavelmente o Brasil vai passar. A questão é depois. Mas parece que o Brasil foi goleado tem aquela segunda fase chata, nova, voltamos. Acreditar que o Brasil jogou isso que jogou, porque ele é um treinador italiano, ou porque ele é mais pragmático, para mim não entra. Não é um argumento razoável, né? O que a seleção brasileira mostrou ontem é uma total desequilíbrio. Sábado, perdão. Total desequilíbrio, escolhas erradas, né? Escalação mal feita, um time velho, cansado, um time que não tem capacidade física para jogar essa Copa do Mundo e precisa ser totalmente remodelado. Pelo menos 5 mudanças precisam acontecer na seleção brasileira. Primeiro, Ederson na lateral direita, no meio campo tem que jogar o Casemiro, tem que jogar o Danilo, tem que jogar o Bruno Guimarães, tem que jogar o Paquetá, tem que jogar 4 no meio e no ataque o Vinícius Júnior e mais um. Aí o Endrick passou a ser o menor dos problemas da seleção brasileira diante do que eu vi ontem. Vejam quantas bolas o coitado do nosso centroavante, o Igor Thiago, vai pagar o preço por isso. Quantas bolas ele recebeu? Uma furou de cabeça e a outra no lateral que a FIFA perdeu. A FIFA perdeu o lance. Mas mais perigoso do Brasil. Exatamente. E que ele chuta em cima do goleiro. Então, esse tipo de jogador precisa de ser municiado. Ele seria o meu titular? Longe disso. Ele seria importante para a Copa do Mundo? Poderia ser no momento específico que você precisa de um jogador mais forte para entrar, para empurrar a defesa adversária para dentro da área, jogar com 2 centroavantes, enfim. É uma situação muito específica. Não é porque o Ancelotti é italiano ou tem a formação dele na Itália que não entenda o que está acontecendo. Nós temos um goleiro visivelmente fora de forma, a bola ia fora, ele põe a bola em jogo, quase o Brasil toma o segundo gol. O Brasil tem um meio-campo completamente dissociado da linha da frente. A defesa com o Ibanhas, que eu defendi a escalação, foi muito mal, ali pela direita como lateral. Então tem muitas coisas para serem resolvidas e isso é a minha cabeça, mas eu prefiro morrer atirando que morrer calado. Ele não colocou o Endrick porque já tinha feito 4 alterações, porque já tinha 2 jogadores com cartão amarelo, e vai se criar uma história em cima do Endrick, que se ele não entrar e não decidir, ele vai ser levado de roldão para dizer que ele não é tudo isso, que não é aquilo, aquilo outro. Muita gente tem comparado a situação do Endrick com aquilo que ele viveu no Palmeiras. É bom a gente lembrar, porque a memória, às vezes, a gente vai apagando contextos da história. O que fica é a minha pergunta para o Abel lá nos 2 jogos contra o Boca. Você perdeu um jogador diferente, coloca um jogador diferente, que é o Endrick. Ele colocou o Endrick para jogar 1 minuto na Bomboneira, colocou no segundo tempo para jogar contra o Boca. O Palmeiras empatou o jogo, o Veiga perdeu o pênalti, o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis. Mas a gente tem que entender um pouquinho para trás-mente. Qual foi o para trás-mente do Endrick? Eu já falei aqui, já contei essa história algumas vezes. Ele foi levado para Fortaleza, não foi relacionado. O Endrick estava fora do lugar. O Endrick sumiu alguns dias porque ele foi treinar no Centro da Coroa, que é um time de várzea. Quem treinou o Endrick lá foi o Marcinho, que é amigo do Gustavo Soler. E hoje pela manhã na Live Raiz o Gustavo Soler lembrou essa história que eu já tinha esquecido. Ele foi tirado do treino para ir para a várzea, que é uma coisa a cara de João Paulo Sampaio, obviamente com autorização do Abel, para ele entender o que estava acontecendo. Ele tinha 16 anos na época, hoje ele vai fazer 19, já são 3 anos, que se passaram. O Endrick, a prerrogativa da idade não me convence. A prerrogativa de dizer que ele taticamente desequilibra o time é uma falácia.
É uma coisa patética. Isso deve estar vindo de dentro da seleção para justificar a não entrada dele no time, né? A despeito de deixar os melhores jogadores do mundo, o Rafinha, que tem coragem de fazer uma finalização dessa com o tornozelo, de forma ridícula num jogo de Copa do Mundo, que ele é mesmo um dos melhores do mundo, no mundo onde ele joga. Porque na seleção brasileira ele não consegue jogar. Está na cara dele, está na cara. Se olha para ele, você percebe. Então, nós temos muitos problemas. Nós precisamos de juventude, nós precisamos de um meio-campo com o Danilo, do Botafogo, com Bruno Guimarães, com Casemiro e com o Paquetá. Nós precisamos de vitalidade, nós precisamos marcar melhor, nós precisamos deixar de ser um time exposto, nós precisamos ter um lateral como foi o Douglas Santos. Muito a desconfiança em cima do Douglas Santos se perdeu, que foi o jogador mais concentrado, mais sério da defesa brasileira, a ponto de fazer o Hakimi jogar lá para dentro, vai embora, porque aqui você não vai se criar. E não se criou, né? Com o Douglas Santos, foi um dos melhores do Brasil, por incrível que pareça. Então, mas isso sou eu. O Ancelotti não vai fazer isso. Ele não vai tocar a espinha dorsal, ele não vai modificar. O que leva o Casemiro a parecer um ônibus velho dentro do campo é a forma como o Brasil joga. Fazer o Casemiro marcar alto, fazer o time do Brasil marcar alto e deixar a distância que ficou no meio campo, os primeiros 25 minutos foram... Perdão, amigos, eu estou gripado. Assustadores. Eu fiquei muito assustado. E 1-0 foi pouco. E ter empatado o jogo tá bom. E eu acho que essa questão que você fala do peso da camisa, você tem seu ponto de razão. Marrocos respeitou demais o Brasil no segundo tempo, porque Marrocos parou de jogar, parou de atacar o Brasil, apesar do equilíbrio que o Fabinho deu, que a entrada do Danilo, por incrível que pareça, no lugar do Bruno Guimarães também jogou muito mal. Melhorou, a seleção brasileira melhorou, o Luiz Henrique pela direita também entrou bem, a seleção brasileira melhorou, mas o Marrocos também falou, putz, a gente teve lá o primeiro tempo todo para fazer 1, 2, até 3, né? E não fizemos, vamos levar esse empate que para mim, para o Marrocos está muito bom. Então é preciso mudar e mudar radicalmente. Primeiro, juventude, você não quer pôr o Hendrick, não ponha. Coloca Matheus Cunha e Vinícius na frente, se insiste que o Rafinha é um dos melhores do mundo, joga muito no Barcelona na frente, pode fazer isso, não tem problema nenhum. Deixa o Hendrick fora, tá? Mas se não mudar a estrutura, deixar um time mais jovem, mais físico, mais forte defensivamente, cara, não é o Haiti e a Escócia, não. Vai ser o Japão, ou até mesmo a Suécia, que o Brasil vai sofrer muito para ir avançar na Copa do Mundo, né? Bom, é um monte de mudança. Se for tudo isso, vai ser o 4º time do Ancelotti. Mas eu acho que é a sensação das ruas, né? E, na verdade, ela se reforça, essa sensação que o Massini descreveu, da necessidade de mudar rápido já e bastante, radicalmente, porque não só as pessoas assistiram Brasil e Marrocos, mas as pessoas assistiram o domingo de futebol. E o domingo de futebol mostrou mais problemas do que o sábado, por incrível que pareça. O domingo de futebol mostrou que tem muita gente jogando melhor que o Brasil, mas muita gente. Gente mediana, hein? Gente mediana, gente que não tá na... Não estreou nenhum favorito na Copa até agora. E o Brasil foi pior com um monte de gente. O resultado do Brasil foi a melhor coisa para o Brasil, 1-1. Vou dar uma checada aqui. Fala aí, filho. Continua o seu raciocínio. O Brasil teve a pior estreia, pegou o adversário mais difícil entre todos. Por isso que o resultado foi a melhor coisa que teve. Aqui Holanda e Japão. Então, mas o Brasil, de todos os times da categoria média, porque até agora não estreou nenhum favorito, foi o pior em termos coletivos, a pior atuação. Então o Brasil foi um nada. E, na verdade, não é que a seleção brasileira foi uma grande decepção. Até agora, o técnico Carlo Ancelotti é uma grande decepção. E se precisar mudar tanto, como o Massini falou, é sinal de que o técnico está errando demais, desde a convocação da seleção brasileira. O que a gente vem falando. Né? Ele tinha uma ideia de jogo, um modelo de jogo que ele desenvolveu por 1 ano e insistiu. Que, aliás, tinha Casemiro como principal, né, símbolo, né, da era Ancelotti. Né? Com 2 volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, e 4 atacantes. O que a gente falava? Mesmo quando ele venceu os jogos, tinha alguns problemas nesse sistema. Quando ele enfrentou adversários um pouco mais fortes nas datas FIFA, ficou evidente o problema. Um deserto no meio de campo. E aí ele, em cima da hora, como o Tite, há 4 anos, resolveu mudar. Só que colocar um jogador a mais, o Paquetá no meio. Só que na prática, no primeiro tempo, o Paquetá não jogou no meio. Então o Brasil ficou num 4-2-4 sem ponta. Aí não adianta. Aí o Casemiro vai ficar vendido contra um ótimo time. Que tem um volante que é o símbolo da atual Copa do Mundo. A juventude e força, é o que o Massini está falando. E a juventude e força do Marrocos apareceu na África do Sul, na Costa do Marfim com requintes, apareceu no Equador, que tentou equilibrar. Depois, se for reparar o jogo, a gente vai falar um pouquinho. O técnico do Equador, o BKSS,
ele foi tirando todos os jogadores mais lentos e mais frágeis do time, inclusive alguns que jogam no Brasil, como o Alan Franco do Galo, que ele não aguentava o segundo tempo, o ritmo da Costa do Marfim. Apareceu em Holanda e Japão, apareceu um monte, apareceu na Alemanha. Então, essa situação, e não é simples você radicalmente mexer num time, num sistema, em jogadores durante o Mundial. Não é simples. Para a felicidade do Ancelotti, o segundo jogo é contra o Haiti. Aí talvez o jogo sirva de ensaio para essas mudanças radicais. E Escócia, servem os dois jogos. A Escócia é um pouquinho mais difícil. Sim, talvez ele consiga reinventar o time nesses 2 jogos. Mas a primeira atuação dessas seleções, né, jogaram 24 às 48, mostra que o Brasil está muito mal preparado. Muito por conta do treinador. Convocou mal, escalou mal, mexeu mal. Até agora é isso. Ele pode pedir música no Fantástico. Convocou mal, escalou mal, mexeu mal. Né? E aí nós ficamos nessa situação de o jogo, o primeiro tempo, ele vai vitimar alguns jogadores, sem dúvida alguma, para essas mudanças. E se a Copa está mostrando força e juventude, e cara, não precisa começar a Copa do Mundo para a gente ver que o futebol atual é força e juventude. E a convocação do Ancelotti não tem nada com força e juventude. Tem pouco, aliás, da convocação. Então, para remontar esse time, o Ancelotti ele não priorizou força e juventude na convocação, ele privilegiou experiência. Inclusive com o requinte final do Neymar. A geração 92 está aí em peso. Né? E a gente nota que a seleção brasileira não tem nem a força e a questão física necessária e nem o talento, que poderia compensar um pouco isso. Né? Como talvez a seleção argentina consiga fazer. Vamos ver. Até agora a América do Sul só tomou pau. Muito por conta da questão física. E Equador é o mais forte, em termos físicos, desses times. Bem mais forte que qualquer outro. Até agora. Você vai ver como vai ser o Uruguai e a Arábia Saudita. E o que representa isso que o Arnaldo está dizendo, para mim, o máximo da representação é Fabinho e Casemiro. Sabe quando eu teria levado Fabinho e Casemiro, os 2 volantes, acima de 30 e poucos anos, os 2? Não é levar um dos 2 ainda, mas os 2? Mas nunca, jamais. Então, assim, sobre o jogo no sábado, para mim... Mas aí, Bessa, vou te pegar um contrapé. Você fala do jogo do sábado assim, você levaria o Neymar e levaria Fabinho e Casemiro. Porque era o Neymar. Porque era o Neymar. Você imagina o Neymar jogando Copa do Mundo? Como está sendo disputado? Não vai ser difícil, mas é o Neymar. Mas não está jogando. Tudo bem, mas o Neymar, ele vai fazer alguma coisa... Não, eu levaria o Neymar, o Casemiro e o Marquinhos, mas levaria o Neymar. Não, para te ajudar aqui, vendo a bola rolar, vendo o jogo de perto, quando você começa a ver, você percebe que não tem a menor condição dele jogar. Né? Não tem a menor condição dele jogar. Porque a gente vai comparar com o Manhã fez depois. E assim, tem outra distorção grave aqui, que é achar que o Danilo é 10. O Danilo do Botafogo é 10, ou é 8. É nada. O Danilo no Palmeiras era o 5. Ele era o 5. Por que só o Brasil não pode ter 3 caras no meio que marquem e joguem com qualidade? Ele tem isso. Esses jogadores existem. Eles não estão dissociados. Eles existem. 3 deles estão lá. 4. O Ederson, o Danilo, o Bruno Guimarães e o Paquetá. Né? Apesar das restrições que eu tenho ao Paquetá, eu acho ele um bom jogador e ele faz isso e marca. Na parada técnica do jogo, ele arruma o meio campo. O Paquetá foi jogar lá do lado esquerdo, ele montou um tripé no meio. Todos melhoraram daí. Melhoraram, inclusive o Vinícius Júnior. Né? Então o time melhorou com a mudança que ele fez. Né? Desculpa, velho, você pode Não, falar. tranquilo. Eu só levaria o Neymar porque é perto dos 2, de Fabinho e Casemiro. Primeiro que são 2 da mesma posição, 2 veteranos. Aí, para mim, já é um erro. Segundo que eles têm 4,73% da capacidade de definir um jogo que o Neymar tem. Então, diante disso, eu acho que é um desperdício levar os 2 de uma vez só. Eu vou dividir o jogo em 3 partes. O início, o meio e o fim. O início, para mim, foi isso aqui, ó. Claramente. Travado. O corpo, a mente, o coração dos caras travados. A obrigação é uma estreia. A gente falou aqui, né? Gente, estreia é outra coisa, é outro mundo. O gol que o Igor Thiago só tem uma bola para ele fazer o gol, é aquela lá que ele perde de cabeça. No time dele na Inglaterra, provavelmente ele tinha metido aquele gol. Ele simplesmente erra a cabeçada no lance que é dele, de centroavante, de 9, do cara. Ele erra a cabeçada. Aquilo ali, a mente dele não estava preparada para viver aquela estreia, aquele primeiro jogo, e todos os ex-jogadores falam que a estreia é um momento diferente, e que a barriga está diferente, que a mente está diferente. Não é possível que todo mundo fale uma coisa e seja mentira. Então, aquele começo, para mim, é nítido. Aí, para piorar, o Paquetá recebe uma bola de costas, nessa posição ruim que o Arnaldo falou que ele estava, ele não sustenta, erra o passe, o jogador que toma a bola dele acha o do meio. Se você olhar o replay
os nossos 3 meio-campistas praticamente encostam no cara. Não tem um desgramado para fazer a falta no cara, para parar o jogo. Isso é futebol. Para o jogo, derruba o cara. Chega no cara e derruba o cara. Eu acho que não deu nem tempo. O cara levanta a cabeça, olha para cima e enfia a bola no meio dos 2 zagueiros nossos, que para mim, claramente, o Marquinhos está muito aberto na lateral, eles deveriam estar mais próximos e a bola não fica nem pela esquerda nem pela direita e se acaba tomando gol. Então, ali o psicológico já estava indo pro saco, já tinha ido pro saco desde o começo e a hora que toma o gol fica pior. A sorte que o Vinícius tira uma bola, que é o que a gente ficava pedindo para ele há 200 anos, você é o cara, você decide, você faz o gol, e ele foi e fez o que todo mundo esperava dele. Com o empate, ainda mais um golaço daquele, e você percebe o tamanho que o Vinícius tem perante o adversário, os 2 que encostam nele, perceba o movimento dos 2. Os 2 temem ele, os 2 temem o drible dele, e não vão em cima dele, e só vão recuando, e ele vem o corte para dentro e faz um golaço. A partir dali, acho que a seleção acalma no jogo, o time melhora, termina um pouco melhor e volta um pouco melhor. Então, no miolo, me pareceu ok a seleção, só que vem o final do jogo, que é o final sem perna. Psicológico no começo, o time melhora no meio e vem depois a falta de perna. A ponto do Brasil não conseguir mais transpor, não conseguir. Começa as trocas, também não tinha contra-ataque, também não. E aí começou a tomar pressão e Marrocos indo para cima. E olha, sinceramente, 1-1 foi um bom resultado dentro do que eu esperava. Quando eu fiquei chamando de gelada, porque o time dos caras é bom, fisicamente é bom, é organizado, um treinador que claramente chegou há muito menos tempo que o Ancelotti, mas tem um time, muito mais time que o nosso. E no final das contas, esse 1-1 para mim era bastante normal. Eu entendo o sentimento um pouco do âncora, quando ele fala é o Brasil, Marrocos, pelo amor de Deus, muita diferença mas no atual momento não me parece essa diferença. 1-1 para mim foi bastante normal, mas o meu impacto, eu tô com o Arnaldo, não foi o jogo da seleção, foi o que eu vi depois. Desentrosamento de um time que nunca jogou junto. Qualidade do adversário. Essas e outras explicações são lógicas e ajudam a entender por que o primeiro ato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi um passo em falso. Aos otimistas que esperavam uma vitória baseada no passado, o presente mostrou que Marrocos é, sim, um adversário duro. O Brasil sofreu muito, saiu atrás e buscou o empate em uma jogada individual de Vinícius Júnior, único capaz de arriscar algo diferente, embora nem sempre tão certo. O placar de 1-1 em Nova Jersey deixa a disputa pela liderança do Grupo C totalmente aberta. Se o Brasil e Marrocos são os 2 principais times, quem termina a rodada na frente é a Escócia, que derrotou o Haiti neste sábado, em Boston. As 2 seleções agora entrarão em uma disputa por saldo nos jogos que restam. Em uma Copa em que até os melhores terceiros se classificam, uma vaga no mata-mata não parece ameaçada, mas talvez seja preciso mais do que o desempenhado na estreia para almejar o primeiro lugar. O Brasil foi espaçado na defesa, vulnerável no meio-campo e pouco produtivo no ataque. A melhor virtude desde a chegada de Carlo Ancelotti. A pressão capaz de criar contra-ataques não foi vista em momento algum. Os lances de perigo saíram de individualidades, pouco para uma seleção como essa. Diante do cenário, é possível esperar mudanças para o próximo compromisso. O Brasil volta a campo contra o Haiti, dia 19, em Filadélfia, em jogo que precisa ganhar. E bem, para fazer saldo. Os primeiros momentos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 foram ruins. Bem ruins, para dizer a verdade, a ponto de cometer seguidos erros de saída de bola e não conseguir sequer progredir ao campo de ataque de uma forma organizada. Marrocos, claro, se aproveitou. Criou chances, se assentou como quis e, aproveitando a terra da NFL, ganhou jardas a cada minuto para empurrar o time de Ancelotti para trás. O Brasil demorou em um bom tempo para se organizar minimamente. Quando o fez, Vinícius Júnior arrancou pela esquerda e cruzou na cabeça de Igor Thiago, que, em condições de finalizar,
furou. Um erro que seria fatal pouco tempo depois, quando a zaga brasileira cedeu um imenso espaço e foi castigada pela visão de jogo de Brahim Dias. O meia do Real Madrid enxergou um latifúndio entre o meio-campo e a defesa. Lançou Ismael Saibari entre Marquinhos e Gabriel Magalhães, espaço que o marroquino aproveitou, encobriu um indeciso Alisson e abriu vantagem no MetLife Stadium. Os brasileiros sentiram o golpe, mas a pausa para hidratação ajudou, ao permitir a Ancelotti mudar o desempenho tático. Saiu o 4-2-4, entrou o 4-2-3-1, com Rafinha na direita e Paquetá centralizado. A troca deu mais estabilidade, mas o empate veio em um brilho individual. Vinícius Júnior consertou o passe de Bruno Guimarães pelo lado esquerdo do ataque e bateu forte e cruzado para igualar. Paquetá, de voleio, por pouco não virou. Ancelotti voltou com mudanças. Ibanes e Casemiro, já amarelados, deram lugar a Danilo e Fabinho. Trouxeram mais energia ao time, mas acrescentaram poucos em termos de melhora. Então o Brasil arriscou mais 2 mexidas, com as entradas de Luiz Henrique e Matheus Cunha nas vagas de Paquetá e Igor Thiago. Nada tão significativo, mas a seleção passou a ocupar mais o campo ofensivo. Luiz Henrique deu amplitude na direita. Matheus Cunha movimentou o ataque. Rafinha, porém, continuou sumido, ainda que a bola para decidir a partida, a 15 minutos do fim, tenha caído no seu pé. Cunha, aberto pela esquerda para dar liberdade a Vini, puxou a marcação até o meio-campo e lançou o camisa 7 em velocidade. Ele cruzou para Rafinha, que ajeitou o corpo para bater, mas pegou fraco na bola e facilitou a defesa de Bono. Do outro lado, Alisson ainda evitou a derrota brasileira ao fazer 2 defesas, em chute de longe e depois no rebote. O Brasil está em segundo lugar com 1 ponto no grupo C. O Marrocos em terceiro lugar com 1 ponto também. Os próximos jogos do Brasil. O próximo é contra o Haiti, no dia 19/6, às 21h30. E depois vai pegar a Escócia, no dia 24/6, às 19 horas.